Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade que Ele nos permitiu de estarmos com saúde, de estarmos com vida nesta manhã, e já é um grande motivo para juntos louvarmos e bendizermos o seu santo e eterno nome. Vamos estar fazendo uma oração para darmos início à nossa escola bíblica. Graças te damos, queremos te render graças pelo que tu és, Deus, não pelo que tu faz. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida que nos concedeste, pela saúde, queremos te agradecer pelas provações, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, porque nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, ainda que nós não entendamos no momento, mas tudo coopera para o nosso bem. Teu Espírito Santo vem estar em cada lar, né? Teu Espírito Santo vem falar em cada coração daqueles que irão assistir, meu Pai, esta aula. Teu Espírito Santo venha tratar com cada um de nós da maneira que precisamos, corrigindo, nos aconselhando, nos admoestando. Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas. Que o coração de cada um, meu Pai, nesta manhã esteja como uma terra fértil, pronta para a palavra. Possamos ser canal de bênção, um para os outros, meu Pai. Continua conosco, é o que eu te peço, Pai, nos dá uma aula abençoada nesta manhã. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nossa aula de hoje tem como título um chamado à adoração e um alerta. Então a lição vai estar falando sobre e depois ele vai fechar nos trazendo um alerta muito importante. Esse alerta que eu venho falando todo domingo aqui massivamente, e o salmista mais uma vez vai nos trazer um alerta que não é novidade para nós que estamos aí acompanhando. Seja bem-vindo aos irmãos que já estão conectados aí, minha sogra, a irmã Vanusa, a diaconisa, a irmã Regina. Seja bem-vinda, que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã. 9. A lição de hoje ela está pautada, não importa se você não tem a revista, fica com a sua Bíblia aberta. A lição de hoje está pautada no Salmo 95, que é o salmo, aí, um dos muitos salmos que falam sobre adoração. O Salmo 95 e o Salmo 81. O texto áureo se encontra no verso 6 do Salmo 95. A verdade aplicada diz: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. A verdade aplicada aqui já vem nos trazendo uma grande lição, porque tem gente que pensa que só adora aquele que canta. Só adora aquele que prega. Mas existe N maneira de adorar ao Senhor. Existem muitas maneiras. Tem gente que não, mas adora ao Senhor de alguma maneira. Então vamos estar aprendendo o que é a adoração. De que maneira eu posso adorar? Não é só cantar. Vamos adorar o Senhor agora com louvor, sim. Mas existem eles também. Então vamos estar lendo o nosso texto de referência no Salmo 95. Aqui na revista eles deram alguns versos, mas vamos para a Bíblia, vamos ler o Salmo 95 todo, tá bom? Salmo 95. Algumas Bíblias têm por título: o salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, grande e rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Salmo 95 o salmista aqui vem convidando o povo, vem convidando a nação a adorar ao Senhor. E aqui ele comenta sobre 2 episódios, que aconteciam quando o povo ali estava no deserto, ali quando o povo estava na região de Meribá. Eles começaram a contender, com Deus, falando com Moisés, Mas quando a gente contende, não respeita a autoridade de um líder, a gente está desrespeitando a autoridade de Deus, está desrespeitando Deus, porque toda autoridade constituída foi constituída, ainda que seja um péssimo líder, está ali por algum motivo e por permissão de Deus. E assim aconteceu no deserto, faltou água, o povo começou a reclamar, começou a blasfemar. E ali foi quando o Senhor pede que Moisés ali realiza aquele milagre da água da rocha. Mas o Senhor ficou irado com o povo, o Senhor ficou triste com o povo, que em vez de o povo honrar, em vez de o povo glorificar, em vez de o povo adorar a Deus, eles blasfemaram. E ali que eles não entrariam no repouso dele, ou seja, que eles não eram dignos de merecer, de alcançar a promessa que o Senhor fez para eles, desde que tirou eles lá da terra do Egito. E assim aquele povo penou, sofreu até morrer. Toda aquela geração ali no deserto por causa de desobediência, por falta de adorar, de perder a oportunidade de adorar. O Salmo 95, 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração. Trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Então, o Salmo 95 e o Salmo 81, eles são convocações, eles são hinos que estão chamando o povo de Deus para a adoração. Isso não deveria acontecer, Mas, infelizmente, acontece, porque a adoração era para ser algo já nato da nossa alma, já do nosso ser. Ter essa vontade aí de adorar ao Senhor, de sempre estar louvando ao seu nome. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Então não deveria ter um chamado à adoração. Vou convidar o povo de Deus a adorar. Vou fazer um chamado para a nossa congregação começar a adorar o Senhor a partir do dia tal. Isso aí já tem que partir de nós. Isso aí já tem que estar na nossa alma. Nós, como servos do Senhor. A adoração era para ser algo nato em nosso coração, em nosso ser. A do Senhor, irmã Graça Maria. Então vamos lá, um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Isso já é uma coisa triste, Tudo triste. Olha só, eu venho falando sobre ceticismo e venho falando que vem atingindo diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Mas por que isso acontece? A culpa de Deus, a culpa das circunstâncias? Não, a culpa nossa. Vamos ver
da lição. Como o ceticismo nos ataca, como o ceticismo chega na nossa vida. O tópico 1.1 diz: vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo ao Senhor, lá no verso 1 do Salmo 95. Ele já começa chamando, fazendo esse convite. A paz do Senhor, irmã Giovanete. Esse convite ressalta dois importantes louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Então, como eu disse, o louvor, a adoração, é algo que já é para ser nato da nossa vida. Por quê? E é algo que devemos fazer com prazer. Não é algo que devemos fazer porque o salmista convidou a adorar. Não é algo que devemos fazer porque a coordenadora do círculo de oração tem convite para todo o grupo adorar. Não é algo que devemos fazer porque o nosso pastor dirigente, nosso pastor presidente pediu para adorar. Não, a adoração já deve ser algo que nos traz prazer. É algo que nós devemos fazer diariamente, sem receber nenhuma ordem, sem ninguém mandar, porque nós somos gratos a Deus pelo fôlego de vida, ou pelo menos deveríamos ser. E somos gratos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, porque o que Ele faz é consequência. O segundo ponto diz assim: o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber, olha só, olha o que vem falar aqui a seguir, ó. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber algumas coisas, que vem falando dos louvores. Olha as perguntas que deveríamos fazer. Para quem são os louvores? Quais são os propósitos enunciados nas letras? Ressaltam a soberania e a graça de Deus? Fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem? Anunciam o sacrifício vicário de Cristo? Então, essas perguntas devemos nos fazer. E se as respostas forem não devemos louvar, não devemos cantar certos louvores que não respondem, que não atendem estas necessidades. Porque se falarmos o Salmo, o que é o Salmo? O livro de Salmo, já falamos desde a primeira lição. O livro de Salmos é o inário de Israel. Quando Israel queria louvar a Deus por uma conquista, queria fazer apenas uma adoração, queria oferecer um sacrifício, seja o que for, qualquer coisa relacionada a louvores, o povo de Israel recorria ao livro de Salmo. Então os salmos são louvores que o povo de Israel entoavam a Deus. Se você observar que Deus fez fortalecendo o relacionamento de Deus e os homens. Então o padrão, o modelo de louvor para Deus são os salmos. Infelizmente, louvores que de louvor a Deus não tem nada. E nós estamos louvando porque cantou numa rádio que se diz evangélica, nós já achamos que é hino, que é um louvor de adoração. Ou porque um cantor famoso que se diz cristão lançou, nós já começamos a pensar que é um louvor a Deus, mas não é. Infelizmente tem muitos louvores aí que estão na mídia, que estão fazendo sucesso, que pode pegar a sua letra e jogar na lata de lixo. Porque é um louvor que não engrandece o nome de Deus. É um louvor são louvores que falam apenas do ego humano, coloca o ser humano lá em cima. E nós sabemos que nós, sem Deus, nós não somos nada. Se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver na nossa só. E tem louvores que está exaltando aí o homem. Tem louvores aí que vem exaltando a vingança.
Tem louvores aí que vem falando sobre N coisas, mas a adoração a Deus não tem nenhuma. E é legal, tem certas congregações que existe ali uma pessoa responsável por analisar os louvores que irão ser louvar. Aquela letra ela passa por um crivo. Tem uma pessoa responsável, ele analisa teologicamente, ele analisa o que aquela letra está, sobre o que aquela letra está falando, se é um louvor, se está baseado na Bíblia, e ali ele dá um ok ou não para aquele louvor ser entoado na congregação. Porque devemos fazer isso. Isso deve partir de que não tem essa pessoa responsável. Isso deve partir de nós. Analisar uma letra, analisar a letra do louvor. De que esse louvor está falando? De quem ele está falando? Qual o objetivo deste louvor? Que aí estamos cantando uma coisa que ouvimos, uma coisa que fez sucesso, falando a Deus, não chegando nem, graças a Deus, aquilo aí está passando longe dos ouvidos de Deus. Aquilo não está chegando, como diz o outro, né? Não está passando do teto aquele louvor. Então nós devemos ter esse critério, porque tudo para Deus tem que ser da melhor maneira possível, tem que ser próximo da perfeição. Os sacrifícios, na época dos e tinha que passar por um crivo, tinha que passar por uma inspeção, porque aquele animal não podia ter um defeito físico, o animal não podia ser cego de um dos olhos, o animal não podia ser manchado. Então tinha um crivo, o sacerdote ali analisava aquele sacrifício. Então Deus, desde o início, ele sempre quer de nós coisas próximas da perfeição. Ele não quer a perfeição em si, porque sabe que nós não somos capazes de oferecer. Se nós estamos buscando melhor para Deus, sim, devemos sempre estar buscando melhor. Seja oferta, seja louvores, seja tudo relacionado, tudo que fala sobre relacionamento nosso com Deus, deve ser o melhor, deve ser próximo da perfeição. E assim o louvor não é diferente, que o louvor é uma das armas aí que mais, é um dos meios que mais usamos para louvar a Deus, né? O subtópico 1.2, que ainda está dentro do tópico 1, né? Diz assim: ele está acima de todos os deuses. Lemos lá no Salmo 95, né? Do versículo, o salmista identifica pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira dela consiste no fato de que ele é o grande rei, acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. O que é uma nação politeísta? É uma nação é uma nação que adora vários deuses. Ela não tem 1, 2, 3 deuses. Ela tem mais de 1, ela tem mais de 2, muitas vezes mais de 10, como infelizmente é na Índia. O povo de Israel estava sempre convivendo com nações politeístas. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. O apóstolo João ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo exortou: fugir da idolatria. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Olha só, muitas das vezes eu já ouvi cristãos aí criticando católicos e outros que seguem outras seitas ou outras religiões ou pseudo-religiões,
porque adoram imagem. Muitas das vezes somos idólatras também, mesmo não adorando imagem, nós somos terríveis idólatras. Muitas vezes estamos pensando que estamos agradando a Deus de um lado, mas estamos desprezando, estamos trazendo tristeza com a nossa idolatria. Como assim? Eu não tenho uma imagem de escultura na minha casa, eu não adoro, eu não tenho nenhum santinho pendurado no pescoço, eu não tenho mais, como é que eu posso ser um idólatra? Não é só aquele que adora imagens. Idólatra é qualquer um que coloque qualquer coisa que substitua Deus na sua vida, venha se tornar um ato de idolatria. Porque Deus sempre desde o início vem falando que devemos adorar Ele e somente Ele. Deus, ele preza por isso aí, ele não divide com ninguém. Deus é um Deus zeloso. Em algumas traduções, o zeloso aí vem sendo traduzido como ciumento, né? Então Deus é um Deus zeloso. Zeloso é aquele que ele cuida ao extremo. Com ninguém, a sua glória, o seu lugar. E o que acontece? Deus sempre vem combatendo a idolatria da Bíblia. Seja a idolatria propriamente dita por uma imagem ou não, pelaquilo que substituiu em algum momento a presença de Deus. Vamos ver um clássico exemplo? E aqui o subtópico 1.2 termina dizendo que é preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Nada pode tomar um belo exemplo. Abraão, todas as tinham um encontro com Deus, ou conquistavam uma terra, ou recebiam uma vitória, tudo para Abraão era levantar altar. Abraão estava sempre adorando a Deus. Se você vê no Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, Abraão levanta um altar a Deus. Adora a Deus. No 8, Abraão levanta outro altar, novamente, em outro altar, e ele adora a Deus. Capítulo 13 de Gênesis, versículo 14 ao 18, Abraão levanta um novo altar. Então sempre Abraão via Deus apareceu. Abraão levantava um altar. Abraão venceu uma guerra. Abraão conquistou uma terra. Levantava um altar e ele começava a adorar a Deus. Depois do versículo capítulo 18, Abraão para de levantar o altar. Você não vê mais Abraão levantando o altar. Você pode ler o versículo capítulo 14, capítulo 15, 16, 18. Abraão para de levantar o altar. E interessante que você observar, assim como eu observei, Deus continua aparecendo a Abraão. Ele aparece, se não me engano, no capítulo 17, capítulo 18. Deus continua aparecendo. Aparece ali para ele. Deus vem com 2 anjos. Abraão vê ao longe 3 homens vindo. E ele pede que Sara prepare um alimento que o povo de Israel eles estar bem, um forasteiro, um peregrino, porque eles foram, forasteiro, foram peregrino também em terra estranha. Então isso já era da cultura deles, tratar bem um viajante, tratar bem alguém de fora. E ali eles viram, Abraão vê 3 homens, nem imaginava que era Deus e os 2 anjos. Ele pede que Sara prepare alguma coisa e tal. E ali o Senhor pessoalmente vem até Abraão. Depois o Senhor vem até Abraão novamente para fazer a promessa que ele teria um filho. E você não vê Abraão, você não vê mais Abraão levantando o altar. Até que lá na frente, no 20, 21, Isaac nasce. E ali, realmente, para Isaac. Isaac nasceu, foi um grande feito, foi um ato que Abraão estava esperando por muitos e muitos anos essa promessa se cumprir. A promessa se cumpre e você novamente não vê
Abraão levantando o altar. E Deus começa a observar, tem tanto tempo que Abraão não levanta um altar para mim. O que está acontecendo? Deus observa e vê que, entre outras coisas, o lugar de Deus na vida de Abraão foi substituído. Foi substituído por Isaac, que chegou, né, na vida de Abraão, e era o grande sonho. Almejava tanto essa promessa, que agora o foco de Abraão era em Isaac. E outras coisas também, porque antes de Isaac nascer, Abraão já não estava levantando altar nenhum. E agora o Senhor observa e vê, calma aí, tem alguém tomando meu lugar na vida de Abraão. Tem alguém tomando o meu lugar, porque Abraão não está mais oferecendo, não está mais levantando altar e me adorando, e eu continuo abençoando Abraão, eu continuo aparecendo para Abraão, eu continuo falando com Abraão, acontecendo alguma coisa. Já era adolescente, Isaac já tinha mais, já era um jovem, aí não era uma criança como mostra, né, em algumas ilustrações ali do sacrifício. Isaac já era um adolescente, Isaac já era aí um jovem quando Deus fala a Abraão essa passagem do sacrifício. Então o que o Senhor faz? Observa, tem alguma coisa ocupando o meu lugar de Abraão e eu vou tirar. Porque nada, presta atenção, irmão, nada fica entre você e Deus. Nada, nem ninguém fica entre você e entre os dois. E o que tiver, Deus tira. Porque Deus, ele quer adoração só para ele. Deus quer o foco nele. E isso ele não abre mão. Quando vai ver, Abraão agora só estava adorando Isaac. Abraão agora estava só vivendo para Isaac. O Senhor, o problema é Isaac. Um dos problemas é Isaac. Então eu vou tirar. Abraão, você está muito tempo sem levantar um altar, né? Então se levanta, pega o menino, você vai oferecer um sacrifício para mim. E para se oferecer um sacrifício, tinha que fazer o quê? Levantar um altar. Então, eu mexer com a memória de Abraão. E assim, o Senhor não aceita sacrifício humano. Você deve estar pensando, sim, o Senhor não aceita um sacrifício humano, não aceita a morte de um humano como sacrifício. Mas o Senhor queria ver como é que estava o coração. O Senhor queria sangrar o coração de Abraão, vamos dizer assim. Porque ali, talvez no início, tirar. Então, nada, é preciso, aqui como o comentarista disse, é preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Ou seja, é preciso tirar aquilo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. E uma das coisas era o filho. Porque o foco total agora era para o filho. Não tinha mais um momento de oração, não tinha mais um momento de louvor a Deus, não tinha um momento mais agora de levantar altar. Então o Senhor olha e observa, o que está me atrapalhando isso aí, Abraão? O que está impedindo? É Isaac? Então vou tirar Isaac, mata Isaac. Vou tirar aquilo que está atrapalhando a sua adoração. E assim muitas das vezes é na nossa vida. É um namorado, esposa. Tem gente que se dedica totalmente ao marido, à esposa, a ponto de esquecer de Deus. E isso é inconcebível. Deus não permite de jeito nenhum. Primeiro é sempre Deus. Primeiro é sempre Deus. Pode ser um emprego. Gente que trabalha tanto que não vê e acaba se tornando uma coisa que era uma bênção, acaba se tornando uma maldição. Deus vai e faz o quê? Tira o emprego. Pode ser o quê? Pode ser uma bênção que você recebeu, pode ser uma conquista realizada, um carro, um apartamento, uma faculdade, coisa que esteja atrapalhando o seu relacionamento, que tenha impedido de Deus ser prioridade, ser o primeiro na sua vida. Mesmo que doa,
Mesmo que Deus tire através de uma morte, Deus vai tirar, porque nada pode ficar entre você e Deus. Ah, mas era um filho, William. Deus prometeu tanto tempo, agora vai tirar. Deus tira. Deus tira. O nosso louvor a Deus. Nossa prioridade na nossa vida sempre deve ser Deus. Depois, nas primeiras, será 1.3, ele fecha, dizendo assim, ó, fecha o tópico 1, dizendo assim, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Você vai entender o porquê dessa expressão. Outra razão para adorar o Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra, tudo está sob sua mão. Está lá no Salmo 24, verso 1. A Bíblia afirma, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver, delegando a tarefa de cuidar, de zelar e de tirar o seu sustento. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois, embora sendo o dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Ele não precisava compartilhar com o homem nada, porque nós nunca fomos merecedores de nada. Mas ele, sendo o criador de tudo, ainda compartilha com os homens os seus benefícios. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor Deus. Aí na revista dos professores eles vêm explicando o porquê desse termo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. A explicação é essa, ó. As profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região além do alcance dos deuses. Então, quando você vê a expressão no Velho Testamento, as profundezas da terra, está falando de um lugar que nem os deuses conseguiam chegar. Que nem os deuses conseguiam. E o cume dos montes era considerado a habitação dos deuses. O Salmo rejeita propositadamente as suas crenças. Javé tem jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões. Direito de fabricante. Então, esse verso aí, essa expressão está lá no verso 4 do capítulo do Salmo 95, verso 4 que nós lemos. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes nas suas mãos. E as alturas dos montes são suas, Vamos repetindo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Então o que ele está dizendo aí? O salmista está exaltando a Deus. Porque o povo tinha uma crença de que nas profundezas da terra nem os deuses conseguiam chegar. Nas mãos do Deus que eu sirvo estão as profundezas da terra. Deus não consegue nem chegar a esse lugar chamado profundezas da terra. O Deus que eu sirvo tem esse lugar aí na palma da sua mão. E eles acreditavam também que os deuses moravam no cume, no topo dos montes. E aqui o salmista, ele vem usando essas duas expressões para exaltar a Deus. Falando, vocês falam que vocês acreditam que os deuses não conseguem chegar às profundezas da terra e que eles habitam no topo dos montes? Poxa, o Deus que eu sirvo está além disso. Porque o Deus que eu sirvo tem as profundezas da terra na sua mão. E o Deus que eu sirvo, ele está muito acima dos topos dos montes. Então, foi um jeito do salmista encontrou para louvar a Deus com esse hino aí conhecido, com esse louvor conhecido para nós aí como o Salmo 95 hoje. O tópico 2 vai entender o que é a adoração. Agora ele vai dar uma explicação do que é a adoração. O salmista faz um segundo convite. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para 3 atos. Adorar, e se prostrar. 2.1, conceito de adoração.
O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou foi o que comentamos aqui, né? Porque eu estou cantando, eu estou adorando. Será? Muitas vezes a gente pergunta para alguns irmãos, vai fazer o quê? Está indo ao culto por quê, irmão? Vou adorar o Senhor. Então, se não tiver culto na congregação, como está tendo nessa época de pandemia, então você não consegue adorar o Senhor. É um conceito errado, né? No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. Olha aí. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou. É a rendição da nossa vontade a Deus. Então, a adoração é isso aí. Ela consiste em prestar reverência, humilhar-se diante de Deus, reconhecendo a sua soberania e observar os seus preceitos. Não adianta você ir ao culto, não adianta você louvar 10 louvores por dia, 100 louvores por dia, porque vai faltar uma coisa de suma importância que deve fazer parte da adoração, que é o que nós lemos aqui, observar os seus preceitos. Você pode fazer o que for, se você não ouvir a palavra de Deus, você não está adorando a Deus da maneira correta. Porque a adoração passa pela leitura, passa pela meditação da palavra de Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Então, o ato de adorar sempre faz parte do povo de Deus e sempre vai fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos, na composição do nosso corpo, nós somos o que? Carne, mas também temos o que? O espírito. E o que nos leva, o que nos inclina a adorar um ser superior é o espírito. O espírito é que faz essa ligação aí de adorar um ser. Isso cabe ao espírito. Ou pensaríamos, ou sentiremos vontade de adorar um ser, de adorar um Deus. Mas o espírito, por isso que somos formados de espírito também, para que ele tem essa participação importantíssima aí, de despertar em nós o desejo de adorar um ser. Aí vem destacando aqui, diversas formas de adoração, eu vou destacar duas aqui. A primeira é a adoração doméstica, a mais antiga forma de adoração. Antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, Isaac e Jacó adorava a Deus já desde antes da nação de Israel. Abraão, Isaac e Jacó já adoravam a Deus, né? Como vimos aí Abraão levantando vários altares e adorando a Deus. Nessa forma de adoração eram realizados sacrifícios. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Ou seja, eram trazidos à memória os grandes feitos de Deus. A segunda forma é a adoração pública. Refere-se a diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas Páscoa, festa do tabernáculo e Pentecostes. Se você observar o povo de Deus, o povo de Israel, no Velho Testamento, Deus é um Deus festeiro. Deus sempre exigia aí do povo de Deus uma festa. Para o Senhor, irmã Valéria Oliveira, seja bem-vinda. Então Deus é um Deus festeiro, Deus gosta de negócio de festa, Deus gosta de multidão. Não é à toa se você vê quantas festas Deus institui ali para que o povo de Israel celebre. A Páscoa é uma delas. Vamos usar a Páscoa aqui como exemplo. Tem a Páscoa, tem a festa do tabernáculo, tem a festa de Pentecostes, tinha as festas realizadas numa colheita, tinha as festas realizadas numa conquista. Para que essas festas? O porquê dessas festas? O objetivo: relembrar os feitos de Deus entre elas. Vamos usar a Páscoa como exemplo. A Páscoa, para nós, cristãos brasileiros, nos trazem à memória o que? Primeiramente,
E, infelizmente, chocolate. A Páscoa está chegando. Pô, já tenho que fazer minha lista. Quantos bombons vou dar? Quantos vou dar? Eu não vou falar que é errado, que é pecado. Cada um faz o que quer. Ah, é bom, é legal ter essa confraternização. Mas o assunto aqui é o foco, a prioridade. O que é a Páscoa? E o que representava para os judeus, o que representa para nós? Para os judeus, a Páscoa, toda vez que eles comemoravam a Páscoa, o que trazia a memória dele? A libertação da escravidão lá no Egito. Porque Páscoa ela tem esse significado, passagem. Então, quando eles é liberto ali do Egito, e ali o povo de Deus já vem falando, ó, vamos instituir a festa da Páscoa. Era como uma celebração, uma espécie de celebração pela liberdade. Nós fomos escravos durante muitos anos lá no Egito. Então, agora estamos libertos. Então, agora a festa da Páscoa ela vai ser usada para comemorar essa libertação, para trazer à memória esse ato de Deus aí que Deus nos libertou. Então, a festa da Páscoa era uma das mais importantes. Você vê que na celebração, Israel vinha gente de todos os cantos do mundo para Israel, para celebrar com eles a festa da Páscoa. E comemorando, o que eles começavam a se lembrar? Os nossos antepassados foram escravos no Egito e Deus os libertou ele com braço forte, com mão forte, encheu eles de bênçãos. Então a festa trazia a memória, como o comentarista diz aqui. Por meio dessas instruções eram rememoradas os grandes feitos de Deus. Então sempre trazia memórias feitos de Deus. A festa do tabernáculo, ou festa das cabanas, trazia a memória o quê? O tempo em que eles moraram em cabanas. O tempo que eles moraram em tendas. A festa de Pentecostes, do mesmo jeito. Cada festa tinha um objetivo. Não era o objetivo de gastar dinheiro, não era o objetivo... Não. Cada festa, Deus não era à toa que Deus mandava, que Deus instituiu essas festas. Cada vez que eles celebravam, eles traziam a memória. Por exemplo, na festa da Páscoa, eles tinham que comer algumas ervas amargas para lembrar o quê? A rapidez que eles saíram do Egito, que não teve tempo nem de cozinhar algo. Então, sempre, a maioria das coisas em que Deus pede, que Deus instituía, tinha esse objetivo simbólico, porque lá na frente estaria a memória, algo do passado. Então, falamos sobre a adoração doméstica e a adoração pública. Essa é a adoração pública. A adoração doméstica é aquela adoração que você faz, aí hoje entendemos como adoração doméstica, aquela adoração do seu lar, aquela intimidade em que a Bíblia nos ordena, nos orienta, né, de fechar a porta do seu quarto, seu momento de intimidade com Deus, de louvor a Deus, de adoração a Deus. O 2.2 falando sobre a forma da adoração. Como adorar? Ao conversar, Jesus estabelece a forma como se deve adorar, quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria adorar. Paz do Senhor para o nosso pastor Luiz Fernando, nossa irmã Belinha, sejam bem-vindos. João 4, 19 ao 22, uma passagem muito conhecida ali no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou adorar onde? Qual é o lugar certo de adorar? E assim talvez você esteja se perguntando, onde eu devo adorar? Eu devo adorar, como eu devo adorar? Talvez você esteja se perguntando, assim como a mulher samaritana. Capítulo 19, João 4, versículo 19 ao 22. Ali é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Eles estavam ali ao pé de um monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque o povo de Israel ia adorar em Jerusalém, por quê? Porque o templo estava lá. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em
Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 ele fez. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse versículo aqui é lindo, porque você lendo a Bíblia, você não vê Deus procurando nada. E esse versículo aqui vem dizendo que Deus procura alguma coisa, ou que Deus procura alguém. E quem é? Verdadeiros adoradores. Ou seja, se ele está procurando verdadeiros adoradores, é porque existe o quê? Falsos adoradores. Então, de que maneira está a minha adoração a Deus? Como eu estou adorando a Deus verdadeiramente? Ou será que eu estou adorando de uma maneira errada? Porque Deus procura. Hoje adoram em espírito e em verdade. Então a mulher samaritana estava confusa. Porque eu devo adorar nesse monte aqui? O samaritano adora num lugar. Os judeus têm que ir lá para Jerusalém adorar. Só que hoje não. Hoje nós podemos adorar aonde nós estivermos. Seja no banheiro, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, seja no meio da rua. Onde você estiver, você pode estar adorando e louvando o nome do Senhor. Ele continua no subtópico 2.2. Tanto os judeus quanto os samaritanos preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde estes aconteciam. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. A adoração deve ser em verdade. A espiritualidade deve ser na substância. O simbolismo sem a substância não tem qualquer valor para Deus. É mero cumprimento de rituais. Quantos afirmam que adoram o Senhor, mas adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Então não adianta, irmão. Você pode falar que adora, pode falar que ama, você pode falar o que for. Se você não demonstrar isso nas suas atitudes, a sua adoração é uma adoração falsa. A sua adoração não é uma adoração verdadeira. Porque a adoração ela deve ser em espírito. Começa lá dentro, começa na alma e em verdade. Começa lá dentro, depois ela é exteriorizada. Não se preocupe com rituais. Em espírito e em verdade. 2.3. Atitudes para uma verdadeira adoração. Agora as atitudes. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. A. Ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo, por intermédio da oração, do nosso relacionamento com Deus. Amém, irmã Graça? Estaremos orando. Pode ficar tranquila. Então, olha só. Atitudes para uma verdadeira oração. Adoração. Primeira atitude. Cultivarmos o nosso relacionamento com Deus. Como é que se cultiva um relacionamento com Deus? Através da oração. Se você não tem o costume de estar orando diariamente com Deus, porque o relacionamento com Deus, essa relação deve ser diária. Diariamente devemos estar se achegando a Deus e através da oração, fundamental para aperfeiçoar, para moldar esse nosso relacionamento aí com Deus. Segunda atitude para uma verdadeira adoração. Meditar na palavra de Deus. Salmo 1. Interessante que ali ainda vem com a promessa. Bem-aventurado é aquele que medita. Ou seja, tem muita gente buscando a receita. Leia a palavra de Deus que você vai ser um bem-aventurado. Medite, não apenas leia, mas medite na palavra de Deus. Você vai ser um bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Aquele que é feliz.
Meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse e consciente de que dependemos do Espírito Santo. Para conhecermos os propósitos de Deus, entender e examinar se as nossas condutas estão de acordo com a vontade de Deus. Então, olha aí os objetivos de você meditar na palavra de Deus. Ela é que nos dá uma base, é ela que nos diz se as nossas atitudes estão certas ou erradas. A palavra de Deus é o nosso manual de como eu devo agir, de como a palavra de Deus, eu não vou saber como devo agir, como fazer. E eu vou fazer as coisas ao meu bel prazer. E assim eu vou estar cometendo aí pecados, assim eu vou estar de verdadeira adoração. Segunda, meditar na palavra. Terceira, santificar-se. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 ao 4. O processo da santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo e revestimento de atitudes que contribuem para nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Olha aí, terceiro passo, o processo da santificação. Lembra que eu já falei aqui em algumas aulas passadas que a santificação não é um estado. Eu sou santo, eu atingi o estado da santificação. Não, a santificação é um processo. Eu não sou um santo, eu não sou 100%, eu não atingi o grau de capacidade de poder dizer que sou 100% santo. Mas a santificação é um processo. Eu estou no caminho da santificação. Eu estou buscando a santificação. Vou conseguir atingir o grau de 100%? Nesse corpo, não. Mas eu tenho que estar neste caminho. Porque Deus ordenou desde lá para Abraão, desde o início, ser perfeito, sede santos, porque eu sou santo. Então eu devo trilhar este caminho aí. Então, as três atitudes de uma verdadeira adoração. Recapitulando, oração. Segundo, meditação na palavra de Deus. E terceiro, processo de santificação. 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e os alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros. Memória, né? Aquele versículo de Osés, que diz que o povo errava por falta de conhecimento. E o povo nos dias de hoje continua errando por falta de conhecimento. Mas é bom deixar claro que a falta é de conhecimento, não é a falta de ensinamento. Porque nós estamos ensinando aqui, nós estamos ensinando nos cultos, nós estamos ensinando através das pregações. Então o ensinamento tem. O verbo porque ele não quer conhecer. É diferente. 3.1. Ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Alguns falam, como eu posso ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. Ouvir a voz de Deus, não ouvir audivelmente como Moisés ouviu. Você também pode ouvir, claro. Mas quando se fala, ouçam a voz de Deus, está falando disso aqui. Está falando de você ouvir, de você se atentar para as ordenanças que aqui contém. Porque a Bíblia está falando o que deve e o que não deve. Então, se você não atentar, se você não ler, você não vai estar ouvindo a palavra de Deus. E ele continua, as ovelhas ouvem ao seu pastor, atendem a sua determinação e o seguem. Já falamos, né, sobre, quando falou sobre a lição que teve como base o Salmo
As ovelhas ouvem o seu pastor, né? As ovelhas só ouvem a voz do seu pastor. Pode se reunir 100 pastores. Tem um vídeo interessante. E ali em que eles colocam várias pessoas ali para chamarem as ovelhas não vêm de jeito nenhum. Mas quando o pastor se reúne, vem correndo à direção do seu pastor. Por isso, essa comparação dos cristãos com as ovelhas, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E nós não devemos ser diferentes, nós devemos ouvir a voz do nosso pastor. E ouvimos a voz dele quando nós lemos a Bíblia, quando nós atentamos, quando nós meditamos. Todos os dias, Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. Aqueles que foram desobedientes, o Senhor falou, vocês não vão entrar no meu repouso. Vocês vão ser mortos, tudo aí no deserto. Vocês não vão alcançar a terra de Canaã, que é a promessa. Aprende-se a obedecer obedecendo. Então você aprende a obedecer obedecendo. Você praticando diariamente esse ato, você vai estar obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos a obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou se ele o amava. Conduziu a reflexão e após isso determinou: apacenta as minhas ovelhas. Há muitos que dizem amar a Cristo e não obedecem à sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Então aqui é algo de errado. Tem pessoas que dizem que amam a palavra de Deus. É a mesma coisa que eu dizer que amo os meus pais, mas não obedeço aquilo que eles mandam. Então isso é mentira, é um falso amor. Porque quem ama, obedece. Esse é um dos sinais que você ama a Deus. A partir do momento que você pratica a vontade de Deus, a partir do momento que você pratica as ordenanças de Deus, a partir do momento que você lê a palavra de Deus, obedece. Você não vai precisar falar para ninguém amar a Deus. As suas atitudes já vão demonstrar isso. 3 pontos. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Está lá no Salmo 95, verso 8. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir ouvir a voz de Deus. Ou seja, Deus está falando, a pessoa está, não quero ouvir, eu não quero ouvir. Assim como o faraó. Deus está falando através do faraó, eu não vou libertar o povo, eu não vou. Mas foi Deus que endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó depois. Deus endureceu aquilo que já era duro. Porque desde o início, quando Moisés se apresenta ao faraó, ali o relato é claro. E endureceu o faraó o seu coração. Ou seja, pode falar na palavra de Deus, pode falar o que for, eu não quero ouvir isso. Então a expressão endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus. Resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. Aquela situação ali de Números 13, o povo ali resistiu em acreditar nas promessas de Deus. Vamos lá, tem gigante, mas também tem caixa de uvas gigante. Tem gigante, mas também tem água maravilhosa. Tem gigante, mas também tem uma terra que tudo que planta dá. E ali o povo fez o quê? Resistiu em acreditar nas promessas de Deus. Então o que aconteceu? Recuar, Deus faz o povo voltar, passar 40 anos até que todos morrem, toda aquela geração morrem. O coração endurecido é uma terra rochosa. Coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Então, se o seu coração é um coração de pedra, um coração rochoso, a semente vai cair no seu coração e vai para outro lado. A semente ela não vai conseguir penetrar nessa rocha que é o seu coração. Então, e se ela não penetra, se a semente não cai no seu coração, ela não vai frutificar. Então, você não vai dar frutos. Então, a semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e, assim, produzir frutos. Portanto,
precisamos refletir o caráter de Cristo. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Cristão, a palavra cristão é isso. A primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristãos é porque eles pareciam com Cristo. Cristão significa isso, pequenos Cristo. Quem vê um cristão, eles têm que estar vendo Cristo ali naquela pessoa. As atitudes dela, no jeito de falar, tem que estar refletindo Cristo. Lembra dos judeus, como é que dos discípulos, como é que foi entregue? Mas você fala como ele. Você se veste como ele, você se porta como ele. Então isso é refletir o caráter de Cristo. Isso é ser um verdadeiro cristão. É refletir a imagem de Cristo. É se parecer com Cristo. E o 3.3 ele fecha relação com o Salmo 81. Esses dois salmos eles se relacionam. O 95 e o 81. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Deus quanto ao caminho da desobediência. Então esses dois louvores, que é o Salmo 81 e 95, era um cântico festivo, mas também um alerta ao povo de Deus para a obediência. Fala de promessas que descem a voz de Deus. Observa aí, no Salmo 81, no verso 13 e 14, esse louvor aí, ele traz promessas para aqueles que obedecem. Eu nunca vi um obediente ficar sem promessa. Eu nunca vi um obediente não ser abençoado. Então, no Salmo 81, verso 13 e 14, diz, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. O que Deus está falando aqui? Se o meu povo tivesse me ouvido, poxa, se o meu povo me escutasse, eu destruiria esses inimigos dele aí. Eu abateria os inimigos que estão aí escravizando, que estão maltratando ele. Mas o povo não me escuta, então os inimigos vão continuar aí vencendo. Os inimigos vão continuar aí se apoderando do que é deles. O melhor exemplo para esse verso é o livro de Juízes. Nós vemos que o povo se tornava escravo, nós vemos que o povo plantava, vinha outro e colhia. Aqueles lembravam, vamos retornar. O Senhor fazia o quê? Levantava um juiz. Vai lá, livra meu povo. Aí livrava o povo passava alguns meses, alguns anos, adorando. Começava tudo de novo. Adorar outros deuses, a se esquecer de Deus. O que Deus fazia? Permitia que os inimigos tomassem conta de Israel. É o que está falando aqui, o verso 13 e 14. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve os inimigos. Então, se você ouve a voz de Deus, os seus inimigos são abatidos. Agora, ao contrário, também vai acontecer. Se você não obedece, se você não anda no caminho de Deus, os seus inimigos não vão ser abatidos e ainda vão te vencer. Mas eu sou um cristão, William. Teu inimigo vai te vencer. Porque você não é cristão coisa nenhuma. O cristão, ele ouve a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus lendo, meditando a palavra de Deus. E também, ele continua. Lemos 13 e 14, né? É relevante a repetição quanto ao ouvir a voz de Deus. Irmão, aprendemos em teologia que tudo que na Bíblia é falado por 3 vezes ou mais, foca nisso porque é de suma importância. Toda a palavra de Deus é de suma importância, é claro. Não é isso, entenda o que eu quero dizer. Tudo que vem falando na palavra de Deus 3 ou mais vezes, dá atenção especial a isso. E olha só, no Salmo 81, o que acontece? Verso 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Israel, se me ouvisse. Verso 11. Vamos lá. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Verso 13. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Os 3 versos estão falando a mesma coisa. Está falando da importância de ouvir a voz de Deus. Então, todas as vezes
Aprende isso, que vê alguma coisa aí repetindo na palavra de Deus, foca nisso que é de suma importância. E aqui, o que o salmista vem declarando nesse louvor aqui, o Salmo 91, eu ouvi. Ele fala, ele repete, depois ele fala novamente. Ele está chamando a atenção do povo de Deus a ouvir, do povo de Israel a ouvir a voz de Deus. É uma importante lição para nossos dias, cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Então, não apenas ouvir, né? Mas quando se fala de ouvir, está falando de falar aqui, acabou. Não, acabou não, continua. Eu ouvi a palavra de Deus, agora eu obedeço. Eu ouvi a palavra de Deus, agora eu pratico. Porque senão vai acontecer como diz na Bíblia, né? Vai ser como o homem que chega na frente do espelho, tá ouvindo. Daqui a pouco, quando ele vira as costas, ele já não se lembra mais a imagem que ele viu alguns minutos atrás, algumas horas atrás, no espelho. Então, o chamado de Deus é o quê? Ouvir e praticar. Guardei a sua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então, não adianta apenas ouvir. Eu posso ouvir 24 horas a palavra de Deus. Eu passo o dia ouvindo pregação. Não basta. Tem que ouvir, guardar e praticar. E ainda mais, né? Compartilhar o seu trabalho. Compartilha com ele. Jesus te ama. Você já ouviu a história de Abraão? Já ouviu a história de Jesus? Compartilha com ele. Não fica engordando apenas de conhecimento, não. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas do Senhor e advertências para o povo de Deus. A importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Então, olha aí a conclusão. Os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus. Mais uma vez, todo domingo eu estou batendo na mesma tecla. Leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. Meditação na palavra de Deus. Nós devemos ler pelo menos um capítulo. Tem outras pessoas que fazem isso e tem muitos cristãos que não cristão. Tem muitos que da nossa religião que não fazem. Eu tenho um amigo católico, mais cristão que muitos amigos que se dizem trabalho, tem que ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus. Quantos de nós, né, não faz isso? Não tenho tempo. Irmão, Deus deu 24 horas para todo mundo. Agora, como você vai usar essas 24 horas, isso aí é contigo. Se você acha que não tem tempo, dica dos melhores dos professores aí para aqueles concurseiros, né? A gente, não dá para me estudar com o concurso que eu trabalho. O macete é que acordar mais cedo. Eu saio 5, acordo 4 em 1 hora de estudo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você bota desculpa no trabalho, você bota desculpa no filho, você bota desculpa na casa. Não se esqueça do que lemos lá no início, do que eu falei. Você e Deus. Nada nem ninguém. Se tiver alguma coisa, um relacionamento entre você e Deus, Deus tira. Porque Ele é o primeiro lugar. Lembra? Recapitulando, voltando atrás, se você chegou depois do que eu falei. E adorar. Apareceu Abraão, altar. Deus apareceu a Abraão, altar. Depois Abraão para de levantar altar. Deus observa e fala, tem alguma coisa entre o meu relacionamento de Abraão. Porque eu continuo aparecendo para Abraão, continuo abençoando, mas não está tendo mais altar. Não está tendo mais adoração.
Então a benção que eu dei para Abraão, será que está atrapalhando a adoração a ele para mim? Então eu vou tirar. Vai lá para o Monte Moriá, constrói um altar. Tem muito tempo que você não constrói altar, né, Abraão? Tem muitos anos que você não constrói um altar, né? Agora você vai construir um altar e você vai matar, você vai sacrificar, você vai tirar da sua vida aquilo que está atrapalhando a sua adoração a mim. E Isaac era uma das coisas que estava atrapalhando. Porque depois que Isaac nasce, depois que a promessa se cumpre, Abraão agora. Então, mais uma vez, aquilo que estiver entre você e Deus, aquilo que estiver atrapalhando o seu relacionamento com Deus, Deus tira. Ah, pode ser meu marido, ou minha esposa, Deus tira. Pode ser filho, Deus mata. Pode ser meu emprego, Deus tira. Prioridade de Deus. Deus é um Deus zeloso. Prioridade. A palavra prioridade é uma palavra muito forte. Prioridade é Deus. Então já lemos a conclusão. Que Deus continue abençoando tremendamente a vida. Falamos dos louvores também, né? Um monte de louvores aí, lixo. Nós pensamos aí que estamos louvando a Deus, mas é o nosso ego. Tome cuidado com aquilo que você acha que é um louvor, com aquilo que você canta achando que está indo para Deus. E talvez esteja indo para um homem, talvez esteja indo para o diabo. Não está nem chegando aos ouvidos de Deus. Quer ter uma base de como devem ser os louvores? É os salmos. Leia os salmos, você vai saber de como devem ser os louvores. Deve sempre estar falando de Deus, E nós temos um louvor lindo, né, na nossa harpa cristã, que fala de adoração. Se não me engano, o próprio título dele é adoração, né? O hino de número 124. Olha que louvor lindo. Quem deve adorar a Deus? Quem deve louvar a Deus? E de número 124. Ele vem dando uma relação aqui de quem deve adorar a Deus. Mas será que tem alguém que não deve adorar a Deus? Será? Vamos estar louvando a Deus? Hino de número 124. Se você tem sua harpa cristã aí, abra no número 124, se você não tem. Coloque na internet, no celular, no Google aí. Vou botar a harpa cristã número 124. Esse louvor é um louvor lindo. Número 124 da nossa harpa cristã. Vamos estar louvando a Deus? Para nós encerrarmos nossa aula. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai ao seu louvor. Todo o ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador.
Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens velhos, homens jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Aleluia. Quem deve adorar ao Senhor? Todos. Porque os vermes têm vida. Então os vermes devem adorar o Senhor também. Ah, mas e as maiores árvores? Também. O que vem falando, os altos cedros, até as gramas devem adorar o Senhor. Todo o mar, todo o ser no grande mar submerso, tudo aquilo que está no mar deve adorar o Senhor. Os peixes, as plantas, os animais, as estrelas do mar, o cavalo marinho, tudo deve adorar o Senhor. Os trovão, a chuva, a tempestade também. Mas quem? Os homens, jovens, velhos e meninos devem adorar. Então, é uma lista imensa. Ou seja, não tem nem lista. Todos devem adorar o Senhor. Seja do verme até as altas montanhas, até as altas árvores, até os homens e mulheres devem adorar ao Senhor. Então, por isso que o nosso título aí foi um chamado à adoração. Então, o Senhor está te chamando. Nesta manhã, você manter uma vida de adoração. Você manter uma vida aí de adoração. E vem trazendo aí também um alerta, né? Meditação na palavra de Deus. Então, a adoração, o segredo, o modo de adorar o Senhor, como é que é? Lembra? Meditando na sua palavra, oração. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Sabe qual está sendo o remédio mais vendido nessa época de pandemia? Um remédio que traz paz, um remédio que traz felicidade e um remédio ainda que te conduz ao caminho da salvação. Sabe qual está sendo o remédio mais vendido nessa pandemia? Aqui, ó. Pode pesquisar. A Bíblia Sagrada. Nunca se vendeu tanta Bíblia. Então é preciso, às vezes, Deus fazer o quê? Apertar, matar, provar, trazer tribulação para que nós voltemos à adoração. Então não abandone a adoração. Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe tremendamente a sua família. Deus conforte os corações enlutados. Coloque aí, se você sentiu, não reconheceu ainda Deus como seu único e suficiente Salvador, e nesta manhã você se sentiu tocado pelo Espírito Santo, fale com Deus em oração, que Deus vai te ouvir. Renove o seu Deus nesta manhã. Se você está afastado, você tem um pedido de oração, pode colocar aí nos comentários. À noite, às 19 horas, estaremos tendo também nosso grande culto online. Pode colocar os pedidos de oração também nos comentários, que estaremos orando, e que possamos continuar expressando, externando o amor de Deus um para com os nossos próximos. Porque não adianta falarmos que eu amo, que sou cristão. Suas atitudes vão falar por você. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te protegendo, te guardando aonde você estiver. Obrigado aí pela sua presença na nossa Escola Bíblica Dominical, seja através de um celular, seja através de uma TV. E eu tenho certeza que o Espírito Santo te alcançou nesta manhã,
porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então, nesta manhã, mais uma vez, ela cumpriu o seu objetivo. Vamos estar adorando ao Senhor com nossa oração neste momento, para encerrarmos. Bendito Deus eterno Pai, graças te damos por esses momentos, Pai, que passamos na tua presença, por esses minutos, Pai, que passamos nos alimentando o nosso espírito através da sua palavra. Que possamos, meu Pai, como aprendemos no dia de hoje, não apenas ouvir, não apenas ler, mas guardar e praticar também, meu Pai, no nosso dia a dia. Continue, Espírito Santo, com cada um que está assistindo, com cada um que vai assistir. Fale melhor o seu coração, desperte o desejo de ler a tua palavra. Consola, meu Pai, aqueles que estão com seu coração enlutado por alguma perda na família, por algum processo que está passando, meu Pai, que venha estar lhe trazendo tristeza, por alguma perda. Se ele não sabe como tratar, meu Pai, te peço nessa manhã que o Senhor visite, que o Senhor conforte, que o Senhor console. Os pedidos de orações, meu Pai, que foi feito, nós estaremos orando, mas desde já, meu Pai, nós te pedimos, o Senhor vai de encontro, meu Pai. O Senhor entra com a providência na vida dessas que estão te pedindo, estão te clamando por um socorro, estão clamando por uma ajuda, Pai. O Senhor, nós aprendemos nos Salmos, que o Senhor é um Deus que socorre, que o Senhor é um Deus ajudador, que o Senhor é um Deus misericordioso. Continue conosco, obrigado por esse lindo domingo que o Senhor nos permitiu, obrigado por mais uma semana que o Senhor permite nós iniciarmos. Obrigado pelo mês, meu Pai, de maio, que está se terminando no dia de hoje. E se assim nos permitir, meu Pai, já estamos te agradecendo pelo mês de junho, que irá se iniciar amanhã. Obrigado por tudo, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa parentela, obrigado por tudo, Deus. Continue, Pai, sendo o Senhor da nossa vida, sendo o Senhor da nossa casa. Continue presente em nossos lares através do Teu Espírito Santo, Pai. O que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.